Olá a todos, meu nome é Rodrigo Prado, eu sou aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular do Instituto Oswaldo Cruz, associado ao Laboratório de Bioquímica e Fisiologia de Insetos. E hoje eu vou apresentar o artigo da técnica de edição gênica CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9 no caso, aplicada a fungos filamentosos, seus progressos e suas perspectivas. Essa apresentação ela é voltada para alunos de pós-graduação, professores e pesquisadores. Contudo, eu utilizarei um linguajar menos característico da área para abranger uma maior acessibilidade por pessoas que não estejam dentro desses círculos acadêmicos, para facilitar a compreensão. Então, dando início com uma breve introdução à micologia, que é a ciência que estuda os fungos. E o que são fungos? São seres eucarióticos, heterotróficos, ou seja, não são capazes de sintetizar o próprio alimento, tendo estes que metabolizarem seus compostos necessários à vida a partir de fontes externas de matéria orgânica, e eles realizam esses processos através de processos quimiosaprobiontes, ou seja, eles são capazes de retirar a matéria morta ou lisada do ambiente ou de algum organismo para absorção e constituição estrutural e fisiológica desses fungos. E eles também podem ser parasitas, alguns deles são parasitas, como Candida albicans e muitos outros fungos de interesse médico e veterinário. E por conta dessa diversidade, eles são seres que ocupam diversos nichos, e isso também ele pode ser refletido no ciclo de vida de cada fungo, podendo esses fungos eles podem apresentar uma reprodução sexuada ou assexuada, dependendo tanto da fase do seu ciclo, quanto da demanda energética dos cenários ambientais em que ele se encontra. São organismos muito versáteis e extremamente abundantes atualmente na nossa biosfera constitutiva. Estruturalmente, eles podem ter formações de mofos, que são, explicando de forma bem resumida, estruturas filamentosas diferenciadas. Essas estruturas elas podem ser específicas para reprodução, para sustentação, absorção da matéria orgânica do ambiente, ou então uma colonização de algum hospedeiro. E também elas podem apresentar a forma de levedura, que seria uma forma unicelular de estrutura arredondada ou alongada, e está muito associado, essa forma ela está muito associada à replicação assexuada e colonização tanto do ambiente quanto de um possível hospedeiro. E como eu já mencionei no slide anterior, ele é um grupo altamente diverso, muitos sendo de interesse médico, como Candida albicans. Aqui, no caso dessa foto, é a variação oral da patogenia que ela causa. Interesse veterinário, como o Sporotrix schenck, que acomete muitos felinos e acomete humanos também. Características intrínsecas ao ciclo do fungo.
o ciclo patogênico do fungo. E temos fungos muito importantes de aplicação agrícola, industrial e biotecnológico, como veremos a seguir em exemplos mais detalhados. Aspergillus niger, que é um fungo muito utilizado como modelo para a síntese de enzimas de importância industrial, e também ele é um modelo muito importante usado para pesquisas moleculares em sistemas eucarióticos, em células eucarióticas. Penicillium roquefort é uma espécie do complexo penicílio, assim como muitos outros integrantes do grupo. Esse fungo ele é capaz de produzir a penicilina, um importante antibiótico. Agaricus sp, que é um fungo muito presente na nossa alimentação, o champignon. Como eu já tinha mencionado no slide anterior, Candida albicans. E Beauveria baciana, que é um fungo patogênico para insetos, ou seja, um fungo entomopatogênico, que é amplamente utilizado no controle de pragas agrícolas, como, por exemplo, pulgões, cigarrinhas e outros insetos acometedores de plantas. As ferramentas de engenharia genética, elas são muito prospectadas para o aprimoramento desses fungos de aplicação, por exemplo, industrial, agrícola, e ela vem sendo prospectada para o silenciamento ou reedição e edição-reedição, né, de fatores de virulência em espécies patogênicas para humanos e animais. E diversos estudos são guiados na área da microbiologia como um todo, micologia, bacteriologia, virologia, não tenho certeza. E essas tecnologias de engenharia genética, elas podem ser encontradas como a tecnologia de DNA recombinante, transformações a partir de inserções de vetores de expressão, podendo esses serem plasmídios, ou então outras formas como plasmídios ou cassetes de expressão. Também como integrantes das ferramentas de engenharia genética, temos as transduções, silenciamento por RNA de interferência. O RNA de interferência ele foi e ainda é uma ferramenta também muito prospectada para manipulação e silenciamento de genes de interesse em organismos de importância médica, veterinária e industrial, e a CRISPR-Cas9, que é a metodologia investigada e discutida nesse estudo e nessa apresentação. Mas o que é CRISPR? CRISPR, o nome significa, em inglês, Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ou seja, repetições palindrômicas curtas, agrupadas regularmente espaçadas, que foi primeiramente detectado em 1987 pelo grupo japonês Ishin e colaboradores, e eles detectaram as sequências que codificam a maquinaria molecular da CRISPR a partir do sequenciamento das regiões genômicas responsáveis pela expressão e conversão da isoenzima fosfatase alcalina em Escherichia coli, cepa K12. Então, foi uma descoberta acidental. E essa CRISPR, esse mecanismo de edição,
ele é um mecanismo molecular de defesa em bactérias e arqueias a infecções virais. Então, o mecanismo em si, ele vai contar com a participação de uma endonuclease, uma enzima que é a Cas9, e uma fita guia de RNA. Então, a Cas9 ela possui subunidades específicas que vão promover uma atividade especializada com tanto o RNA guia quanto o DNA-alvo, o DNA viral-alvo, e sendo que suas principais subunidades que terão essa função são a HNH, que é a subunidade responsável pelo reconhecimento, adesão e corte do DNA viral-alvo, sendo que esse HNH, esse domínio HNH, ele vai mudar de conformação de acordo com o estado de ligação com o RNA guia. E a subunidade ou domínio RUVC vai identificar regiões não complementares do DNA viral ao RNA guia, ou seja, ele vai impedir a associação do RNA guia a sequências não complementares do DNA viral, que é o DNA alvo desse mecanismo de edição e silenciamento. Então, aqui no esquema, a gente vê um vírus, um bacteriófago, inserindo o seu material genético por maquinarias enzimáticas do hospedeiro. Esse DNA viral é clivado em porções, em fragmentos, e a Cas9 ela é responsável pelo reconhecimento e agregação de vários fragmentos de DNA viral. Então, moléculas associadas a Cas9, podendo ser outras Cas, como eu vou falar mais adiante, elas podem adicionar sequências para espaçar as sequências alvo do DNA. E esse espaçamento ele é essencial para o reconhecimento do DNA alvo, que vai ser transcrito no RNA guia, que vai promover essa interação entre enzima, nuclease Cas9, RNA guia e DNA viral alvo. Então, o Cas9 ele vai promover o Cas9 junto com outros auxiliadores, moléculas auxiliadoras, vão promover esse espaçamento nessa molécula que vai ser transcrita, e os genes de Cas eles vão se associando para posterior reconhecimento pela Cas9 associada ao RNA mais adiante no mecanismo. Como mostra aqui, essas regiões espaçadas do DNA, elas vão ser transcritas, elas vão ser processadas, dando origem ao cRNA. Esse CR é de CRISPR, é o RNA associado ao CRISPR, ou seja, é o fruto da transcrição da sequência de DNA viral que foi inserido pelo macrófago. E esse RNA, CR, ele vai ser processado para virar a fita guia de RNA associada a Cas9. Então, a Cas9, o complexo Cas9 RNA guia, ela reconhece uma sequência sinal, se liga, o HNH, que é a subunidade de reconhecimento, ligação desse sinal, se associa, corta, enquanto o RUVC, que é a subunidade de reconhecimento de sequências não homólogas, impede a adesão dessa fita de RNA guia a sequências
não alvo desse DNA, sequências não complementares. Então, a grosso modo, o mecanismo ele constitui um complexo de reconhecimento e processamento, reconhecimento e corte, que seriam as edições do genoma viral, e anula, interrompe totalmente o ciclo de um vírus, de um fago, por exemplo, dentro do seu hospedeiro procarioto. Então, nesse slide, como eu já tinha mencionado, as CAIs elas possuem elas pertencem a diferentes classes e diferentes tipos, sendo a mais comum para a função de clivagem do DNA viral o tipo 1, a classe 1, tipos 1 e tipo 3. As CAIs do tipo 1 elas vão estar associadas também à expressão e processamento do pré-cRNA, elas vão estar associadas à ligação ao alvo, ao DNA viral, a inversor espaçamento e também com a dormência do mecanismo enzimático CRISPR-Cas9. Enquanto as CAIs do tipo 2 elas estão mais associadas aos componentes efetores. Então, elas seriam moléculas auxiliares das CAIs do tipo 1. E também estão associadas a funções de expressão, ligação ao alvo, só que de forma coadjuvante, e dormência metabólica também. E onde ocorrem esses mecanismos enzimáticos de edição? Como eu já tinha mencionado, a CRISPR-Cas9 é um recurso imunológico encontrado em bactéria arqueia. Muito cuidado com o termo imunológico, porque bactérias e arqueias, procariotos no geral, eles são organismos mais simples, e o termo imunológico é usado para determinar um organismo que constitui uma maior complexidade do seu sistema de reconhecimento e combate a infecções, a invasões por organismos estranhos. Então, o imunológico ele dá mais uma ideia de sistema, enquanto que bactérias e arqueias eles não possuem tal nível de complexidade. Mas, de certa forma, ele é um mecanismo de defesa contra infecções virais. Contudo, novas tecnologias elas são avaliadas para aplicação em eucariotos, levando em consideração a questão da adaptação desse sistema, desse mecanismo molecular, para inserção em células eucarióticas. Coisa que eu vou falar mais para frente na apresentação. Então, fazendo um breve histórico, a aplicação da Cas9, lembrando que sua descoberta foi em 87, pesquisas preliminares foram sendo feitas nos anos 2000, entretanto o boom de trabalhos com CRISPR-Cas9 ela ocorreu a partir dos anos de 2010, e 2013 o modelo eucariótico utilizado foi Saccharomyces cerevisiae, a levedura da cerveja, e em 2014 um grupo chinês foi pioneiro na incorporação desse sistema, desse mecanismo molecular de edição gênica em ratos.
Em 2015, o sistema CRISPR-Cas9 ele foi usado para edição genômica de plantas, sendo que são conhecidos mecanismos de modificação gênica não só para plantas como para diversos organismos, incluindo espécies microbiológicas, como bactérias e fungos. Esse mecanismo de edição gênica ele poderia ser utilizado para também melhora de uma performance fisiológica da planta, levando a ela, por exemplo, um maior tempo de frutificação, a produção de frutos mais volumosos, com mais nutrientes, a edição para inserção de um gene de resistência a determinado patógeno, a determinada praga. Então, a questão da edição gênica, através de diversos métodos, é de extrema relevância para o campo da biotecnologia e da agricultura industrial. Em 2015, o grupo de Mali foi alvo de diversas críticas por ter empregado o mecanismo de CRISPR-Cas9 em células humanas, em células zigoto-humanas. Então, o uso desse mecanismo para edição do genoma humano, ele traz bastante essa questão ética com bastante intensidade por conta de discursos já refutados, mas que remetiam a teorias radicais, biológicas radicais, como a eugenia, no tempo da Segunda Guerra Mundial, no final da primeira metade do século XX. Então, pensamentos como esse, infelizmente, são muito recorrentes, e toda a questão de edição gênica voltados para humanos, além de ter o seu lado útil, utilitário, como o silenciamento de doenças, a cura de doenças autoimunes, ou então a diminuição da incidência de câncer em determinadas famílias que possuem histórico. Essa ferramenta ela também pode ser voltada para motivos superficiais, como melhoria de determinados aspectos do rosto, melhoria de performance. Então, muitas ideias elas são levantadas quando o assunto é edição gênica em humanos. E esse assunto ele deve ser tratado com bastante delicadeza e com muita discussão de aspectos éticos. Agora, voltando ao artigo, como eu já disse lá no início da apresentação, é um artigo voltado para a aplicação de CRISPR-Cas9 em fungos filamentosos, seus progressos e suas perspectivas, um artigo de 2019, bem recente, como Neurospora crassa e Aspergillus nigrans. É um fungo importante na indústria pela produção de enzimas e metabólitos específicos. E Nordvig, em 2015, utilizou a técnica para a edição de Aspergillus aculeatus, que além de ser um modelo, também é responsável pela produção de metabólitos com diversas aplicações. O link dos trabalhos, o título dos trabalhos está embaixo de cada tópico para quem desejar uma lida com mais detalhes. Então, como se dá a expressão, como se dá essa expressão de Cas9 num organismo eucariótico? Falando estruturalmente da endonuclease, ela possui 1.400 aminoácidos exclusivos
dos grupos de organismos, dos grupos Bacteria e Archaea. Por conta dessa exclusividade, necessita de uma otimização que consiste na inserção de códons que serão reconhecidos por sistemas moleculares de transcrição em organismos superiores, em eucariotos. Então, eu pego os meus genes de Cas9 e meus genes da maquinaria enzimática responsável pela síntese do RNA guia e adapto com uma sequência de códons que serão reconhecidos lá pela polimerase dos eucariotos. Basicamente é isso. Há algumas exceções de adaptação. Essas exceções elas sofreram uma adaptação metodológica, como por exemplo a utilização de RNA transportador para síntese desse RNA guia num sistema CRISPR-Cas9, mas isso eu vou falar mais para frente. E são exceções que não tiveram muito impacto no estabelecimento dessa metodologia molecular. Então, as exceções estão para ir mais para título de conhecimento e curiosidade mesmo. E além dos códons para reconhecimento por maquinaria molecular em eucariotos, os códons codificantes para GFP, que é a proteína verde fluorescente, ela torna-se uma alternativa para a detecção da expressão de Cas9, uma vez que, se o gene Cas9, CRISPR-Cas9, consegue incorporar bem a sequência de códons para reconhecimento em eucariotos, a associação conjunta com os códons para GFP torna-se possível a detecção a partir do aparecimento dessa proteína verde fluorescente. Então, se o seu fungo modificado incorporou bem a expressão de CRISPR-Cas9, ele vai exibir a coloração dessa proteína, a coloração fenotípica fruto da expressão dessa proteína. Então, aqui é um exemplo da edição que ocorre a partir da nuclease com o RNA guia. Esse RNA, a partir da subunidade HNH da Cas9, ela vai reconhecer uma sequência inicial que vai dar início à edição. Essa sequência ela tem como nome PAN. E a edição ela pode se dar a partir da reparação homóloga de sequências complementares a esse RNA guia no DNA viral, ou a junções não homólogas que, em vez da HDR, que vai levar a um pareamento desse alvo, a junção não homóloga vai levar ao corte. Então, aqui em cima, podemos ter um pareamento homólogo que vai levar à cessação da expressão, ou então à interrupção da expressão, ou então a uma superexpressão, enquanto que o pareamento não homólogo leva ao corte e à cessação geral da transcrição e posterior tradução desse gene em proteína. Então, aqui, como núcleo da atividade da Cas9, podemos ter uma única fita de RNA guia, podemos ter um complexo de RNAs guias que vão atuar de forma conjunta para edição ou silenciamento de vários genes-alvo, enquanto que aqui nós temos também um complexo diferente, constituído pela fita de RNA e RNAs transportadores que vão atuar no processamento do RNA associado a CRISPR. Como eu disse, esse último modelo ele é uma exceção do que acontece na
na área acadêmica de edição, nas pesquisas que envolvem edição gênica a partir de CRISPR. Então, aqui também nós temos o método de edição, ou por junção não homóloga ou junção homóloga. Muitos ocorrem associados, ocorrem a junção não homóloga para determinadas sequências gênicas, enquanto a junção homóloga atua em outras porções do genoma. A aplicação em eficiência, na maior parte das vezes, é feita pela interrupção de um gene. Entretanto, a gente acha a interrupção de múltiplos genes para impedir a expressão de determinado gene, consequentemente impedindo a manifestação de um determinado fenótipo. E as referências, para quem quiser dar uma olhadinha, percebam o boom de trabalhos a partir de 2015, chegando até a atualidade, nossos 2020, 2019, 2020. Com essa pandemia, eu acho que os trabalhos foram um pouco afetados. Então, eu diria até 2019, mas com certeza é uma ferramenta bastante prospectada para 2020 e além. Como eu já falei, o sucesso de expressão ele depende do promotor associado, ele depende de uma sequência de aminoácidos que podem ser reconhecidos pela maquinaria de expressão eucariótica. Por conta dessa especificidade entre vetor de expressão e organismo, esse processo ele requer precisão. Então, o pesquisador que trabalha com isso, ele deve desenhar uma sequência complementar ao gene, a sequência no eucarioto que ele quer associar, para, consequentemente, ser reconhecido por essa maquinaria. E também essencial ao futuro da pesquisa em fungos com o método CRISPR-Cas9, a inserção desse gene que não deve comprometer o fungo. Então, o fungo ele deve continuar crescendo, esporulando, reproduzindo-se assexuadamente ou sexuadamente. E isso se mostra a partir de métodos de cultivo, como o cultivo em meio artificial ou técnicas de microcultivo para verificar o surgimento de estruturas sexuadas, como nesse gênero de aspergilos, o seu conidióforo com conídeos, com células associadas à reprodução assexuada do fungo. A expressão da fita guia de RNA ela se dá a partir de um mecanismo próprio, ela se dá a partir de características próprias que não são de um RNA mensageiro. Ou seja, elas, em muitos dos casos, não são sintetizadas pela maquinaria de transcrição do RNA mensageiro, que no ser humano, em eucariotos, é a RNA polimerase 2. Então, para a síntese da fita guia de RNA associada a CRISPR, a RNA polimerase 3 ela vai ser a principal molécula, tendo como auxiliadoras efetoras pequenos RNAs, o 6 e o 3. Mas também, como para tudo existe exceção, e como eu já tinha falado, o RNA transportador ele também pode ser uma ferramenta para a síntese desse RNA guia. E o RNA transportador ele já foi alvo para incorporação do sistema CRISPR em eucariotos. Ele é usado nessas exceções. Conhecimento vale a pena, o autor do trabalho valeu a pena colocar no seu trabalho. A técnica de multiplexing, da edição multiplexing, que seria a edição de múltiplos genes,
alvos no genoma do organismo. Em fungos, por exemplo, uma característica ela pode ser controlada, a expressão de uma característica ela pode ser controlada por diversos genes num mecanismo de feedback. Então, um gene expressa uma característica e a presença dessa característica vai levar à expressão de um segundo gene, que vai levar à expressão de um terceiro gene, que vai conferir a manifestação fenotípica da enzima que a gente quer. Na genética, esse fenômeno é conhecido como epistasia. Esses genes eles possuem uma relação epistática entre eles. E a eficiência do CRISPR-Cas9, utilizando multiplexing, é bastante notória em estudos que visam múltiplos alvos no genoma do organismo. E o sistema espaçador por RNA transportador, na hora da síntese da fita de RNA guia, ela é utilizada nos estudos de multiplexing, além também das formas que a gente viu até agora. Em fungos, a eficiência da entrega e incorporação do sistema gênico de expressão CRISPR-Cas9 envolve a transformação a partir da inserção de um cassete envolvendo tanto a síntese de Cas9 quanto de RNA guia. Ou seja, em outros trabalhos que visaram a incorporação do mecanismo molecular de edição CRISPR-Cas9 a partir da inserção de 2 cassetes, um envolvendo os genes necessários para a expressão de Cas9 e outros para maquinaria molecular para a síntese do RNA guia, não foi bem sucedido. A inserção desses 2 cassetes não foi incorporado pela célula. Então, sendo necessário apenas um cassete contendo as sequências correspondentes tanto a Cas9 quanto às moléculas para a síntese de RNA guia. E, como eu já tinha falado, as principais formas de transformação desses fungos alvos ocorrem a partir da bactéria Agrobacterium, que é uma simbionte obrigatória de plantas, para algumas plantas no caso. Ela é uma simbionte de plantas e também podem ser encontrados associados a outros fungos. E o polietileno glicol, a transformação mediada por polietileno glicol, que essa molécula, explicando também de forma grosseira, vai mimetizar características da membrana da célula que vai conter esse plasmídio. Então, nós vamos ter uma protocélula, uma pseudocélula contendo esse plasmídio. O plasmídio ele vai estar imerso nessa partícula de polietileno glicol, que vai ser incorporado pela célula-alvo, pela célula que você deseja modificar. Para melhor entendimento e maiores explicações, o link do vídeo da transformação via Agrobacterium é esse aqui. E esse trabalho é um dos trabalhos chaves para entender o processo de transformação via polietileno glicol. Desses fenômenos da inespecificidade de edição errônea, continuidade de edições indesejadas, a partir de metodologias próprias de contorno, como, por exemplo, a presença de um inibidor de Cas9, ou então a adição de mais sequências otimizadoras para promover uma especificidade genética para aquele gene. O autor ele aponta um bom futuro para edição, um bom futuro para a aplicação do mecanismo de edição genômica CRISPR-Cas9 e como já foi dito em um seminário da doutora Doudna, acho que é assim que se fala o nome dela, da Universidade da Califórnia, o mecanismo molecular de edição CRISPR-Cas9 ele é muito prospectado para o tratamento
para terapia molecular para tratamento de doenças autoimunes e para câncer, por exemplo. E os estudos eles já são realizados. Uma questão importante que vale salientar novamente aqui é a questão ética que envolve a aplicação da CRISPR-Cas9 para edição de células humanas, células embrionárias humanas. Então, ultimamente, temos acompanhado uma grande volta de movimentos totalitários da radical direita, promovendo discursos retrógrados de raça e etnia, e esse conhecimento da edição gênica em mãos radicais como essas dificulta a pesquisa, dificulta em aspectos burocráticos o estabelecimento da pesquisa e também ele dificulta o fim dessas ideias mais radicais que levam em consideração a eugenia. Então, esse mecanismo molecular CRISPR-Cas9 ele necessita de um bom suporte da comissão ética relacionada à pesquisa, aos comitês científicos e aos comitês médicos, e tanto o acompanhamento dos estudos quanto o acompanhamento sociológico dessas camadas sociais perigosas que vêm ascendendo torna-se necessidade, infelizmente. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da minha apresentação. Espero não ter falado nenhuma besteira. Quaisquer correções que encontrarem, peço que me digam e informem na seção de comentários do vídeo. Ou então vocês podem enviar direto pro meu e-mail que está disponibilizado no canal. E é isso, gente. Muito obrigado.